Meu nome é Emily Roberta da Silva Santos, tenho 22 anos. Atualmente eu moro, claro, aqui em Santarém, mas eu sou de Manaus e atualmente eu sou graduanda do 7º período do curso, de arqueologia. Estou praticamente ali na fase de TCC. É um desejo de criança. É claro que foi idealizado de uma outra forma. Mas a partir do momento em que a gente tem a oportunidade de entrar no curso, a gente consegue ter uma leitura diferente sobre o curso e saber que muito diferente do que a gente imagina quando a gente é criança. Então, a gente lida muito mais com sociedades, com comunidades. Acho que isso é o ponto crucial de todo esse processo de formação. A arqueologia, ela não mexe com dinossauros. A arqueologia, ela trabalha muito mais com as pessoas e que a gente aprende como essas pessoas viveram numa época diferente da nossa. Esses registros arqueológicos que nós temos hoje em dia, eles são o que é a materialidade e aquilo que a gente vai estudar, pesquisar a respeito desses materiais, claro, com técnicas e com métodos, e nós vamos nos aproximar do que foram essas vivências. Esse material atualmente é o material do meu trabalho de conclusão de curso, é o meu trabalho de TCC. Esse material em específico, ele é proveniente do Sambaqui Ponta do Jauari, que é um sítio sambaqui que fica próximo à cidade de Alenquer e que está localizado numa comunidade de várzea. Ou seja, ele está ali passando anualmente por essa dinâmica de cheia e de seca do Rio Amazonas. Eu estou no processo de classificação inicial do material, ou seja, o objetivo inicial é classificar materiais que foram modificados pelo uso que as pessoas utilizaram, materiais que passaram por transformação humana, que as pessoas intencionalmente transformaram com o objetivo de utilizar essas peças, essas ferramentas. Bom, esse aqui é um exemplo muito forte de toda a coleção. Esse aqui é um machado. Você pode ver que a funcionalidade dele, o uso para essa ferramenta seria talvez de bater, de ter a função de esmagar coisas, esmagar alimentos. Nós trabalhamos muito com as análises bem profundas desses materiais, a fim de a gente não, claro, interpretar de forma errônea talvez o uso do material. Então, como eu sei que ele foi utilizado, como eu sei que teve ação humana, geralmente os materiais denunciam as marcas de uso. Geralmente eles deixam pra gente uma pista da utilização. Por exemplo, esse material ele pode ter sido utilizado para raspar alguma coisa ou para polir. Já esse material aqui, ele pode ter sido utilizado para bater, mas também tem uma marca de uso que indica que ele foi utilizado, foi uma ferramenta em que serviu para utilização de outra ferramenta, ou seja, ele fez parte da construção de uma outra ferramenta. Então, geralmente esses materiais denunciam isso pra gente. Esse sítio foi escavado no ano de 2022 por uma equipe, pela equipe do projeto Jaba, e esses materiais, a grande maioria, eles foram coletados em superfície. O que é isso? É quando o material ele está ali exposto, fora do que seria dos níveis de escavação, ou seja, não foi necessário abrir uma unidade para poder retirar esse material. Claro, alguns desses materiais aqui foram coletados em escavação. Agora, grande parte, por exemplo, o machado ele foi coletado em superfície. Aqui no laboratório a gente consegue ver o que em campo geralmente não está muito visível e explícito aos olhos do pesquisador. Então aqui, após passar por todos os processos de lavagem, de secagem do material, já me possibilita ver essas marcas de uso que geralmente eu não iria conseguir ver em campo. Então, acho que o trabalho em laboratório é importante por isso, porque ele possibilita uma análise detalhada, que a gente tem os microscópios, a gente tem as lupas, a gente tem todas as ferramentas que vão me permitir fazer essas análises mais profundas e com mais
e em detalhe. Eu acho que também é muito importante a gente ter em mente sobre tecnologia. Isso diz muito respeito à tecnologia. Assim como a gente tem todos os nossos utensílios atualmente que a gente usa rotineiramente, eles também utilizavam nos modos de vida do passado. Então, quando você vê um material assim, uma ferramenta com todo esse estilo, com toda essa forma, ela mostra para você que já houve uma predeterminação em produzi-las. Para que vou fazer este material? Para que vou produzir essa ferramenta? Ela vai ter um uso. Ela vai me ajudar a desenvolver as atividades do dia a dia. Então, basicamente, a gente pode pensar dessa maneira, estudando esses materiais. Acho muito importante, acho muito válido, porque isso também diz muito respeito à preservação daquele ambiente, né? Daquele ambiente específico lá do sítio Ponta do Jauari, né? Quando você olha toda essa coleção, você foca logo nas formas. Mas o legal de trabalhar com elas é que todo o conjunto pode ter sido parte da produção das mesmas, ou pode ter tido um uso específico naquele sítio. Então, a pessoa que observa esse material, ela geralmente não vai dar muito crédito para essas formas aqui. Mas elas podem ter sido parte do processo de cozimento de alimentos, podem ter sido parte da construção de outras ferramentas, e elas podem ter sido também objetos para fazer outros artefatos, por exemplo, artefatos em osso, né? São comumente encontrados em sambaquis. E o legal é isso. O legal é quando você está trabalhando, que você acaba descobrindo que algumas desses materiais, eles acabam sendo parte da mesma coisa. Eu e meu orientador atual, em uma conversa, a gente acabou, ele especificamente acabou descobrindo que essa peça remonta. Analisando e observando todos os materiais, a gente também tem essa possibilidade de descobrir se talvez não seja uma mesma coisa. Sambaqui, eles são construções algumas vezes em alguns lugares monumentais, que são os chamados amontoados de conchas, mas não somente as conchas, mas diversos outros materiais arqueológicos de outra natureza, né, também. Por exemplo, material lítico e material cerâmico, como também material ósseo, e vários outros artefatos também podem ser encontrados em deposição.